O que um homem condenado à morte pode nos ensinar sobre fé e redenção? Imagine estar no momento mais sombrio da sua vida e ainda ao lado de alguém que todos acreditam ser um perdedor. O que faz alguém prestes a morrer pedir ajuda a outro condenado? O que ele viu ou sentiu que os outros não perceberam? Em meio à zombaria e ao desespero, uma troca de palavras mudou a eternidade de um homem. Quer descobrir como uma simples súplica transformou uma história de crime em uma lição poderosa sobre perdão e esperança? Vamos desvendar juntos esse mistério e ver o que isso significa para as nossas vidas até hoje. Fala, meus amados, espero que estejam bem. Caso não esteja ou tenha carregado um fardo, especialmente hoje, esse devocional é para você. Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso canal. Rapidinho, antes de mergulharmos no tema de hoje, quero te lembrar que este é um espaço onde podemos compartilhar nossas experiências e crescer juntos na fé. Se você está enfrentando alguma dor ou desafio, saiba que não está sozinho. Estamos aqui para apoiar e principalmente orar por você. Por isso, sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos nos comentários. Estaremos acompanhando. No devocional de hoje, veremos como aos 45 do segundo tempo ainda tem jogo. Brincadeiras à parte, se você já preparou sua xícara, já está acomodado e pronto? Partiu! As palavras ditas por Jesus durante suas horas na cruz revelaram seu caráter e sua preocupação com a humanidade que ele veio para salvar. Seu amor ilimitado alcançou até mesmo aqueles diretamente responsáveis por sua morte e os que maltrataram durante o sofrimento na cruz. Entre os que ouviram palavras de compaixão e misericórdia estava um criminoso crucificado ao seu lado. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao contrário de um homem perfeito na cruz do meio, esses dois foram condenados por crimes que cometeram, como um deles até admitiu. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mesmo estando na mesma situação, sofrendo as dores da morte, esses malfeitores participavam da zombaria contra Jesus. Vemos isso em Mateus 27:44. Mas, durante as horas na cruz, um dos ladrões mudou seu pensamento e repreendeu o outro por suas palavras contra Jesus. Lucas 23, versículo 39 ao 41 diz assim: Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Depois, ele fez o pedido mais importante da sua vida, no versículo 42. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. O que adianta pedir algo a um maribundo, dizia aqueles que blasfemavam Jesus. Eles acreditavam que aquele dia seria o fim da sua história. Pensavam que a morte seria a derrota final e que estariam livres de Cristo. Os líderes religiosos diziam sobre Jesus: salvou os outros, a si mesmo não pode se salvar? Eles olhavam para o corpo de Jesus suspenso na cruz e viam apenas fraqueza e derrota. O pedido do ladrão reflete a sua fé, em contraste com a falta de fé dos outros que ali estavam. Ele acreditava que Jesus, apesar da morte, ainda reinaria. Ele confiava na vitória sobre a morte, não acreditando na derrota de Jesus na cruz. E mais ainda, ele acreditava no poder de Cristo para cuidar dos outros. A resposta de Jesus, então, foi impressionante. Lucas capítulo 23, verso 43. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Embora alguns tentem explicar essas palavras de outra forma,
o entendimento mais comum é o único coerente no contexto da obra redentora de Jesus. Ele perdoou e salvou o ladrão. Foi um gesto de compaixão que sinalizou o efeito salvador do sangue derramado naquele dia. O apóstolo Paulo escreveu anos depois para Timóteo, em 1 Timóteo 1,15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Horas antes de ser crucificado, Jesus levantou um cálice e explicou seu significado para o futuro, em Mateus 23:28. Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Como mencionado anteriormente, o ladrão na cruz reconheceu e admitiu que sua punição era merecida, mas também que Jesus era inocente. Não sabemos muito sobre o ladrão, além de suas palavras e do fato de ser um criminoso. Desconhecemos o quanto ele sabia sobre Jesus, mas é evidente que ele acreditava que Jesus era quem dizia ser o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, e que Jesus era inocente do crime pela qual estava sendo punido. Há uma beleza simples no que o ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele claramente reconhecia a autoridade de Jesus e acreditava que ele era rei. A mesma oração que esse homem fez no fim da sua vida é aquela que todos nós deveríamos fazer: que Jesus se lembre de nós. Mas primeiro, precisamos nos encontrar na mesma posição que esse homem se encontrou. Esse ladrão pecador se humilhou diante de Cristo e implorou: lembra-te de mim no teu reino. É pela fé que este criminoso entrou na eternidade, e através dessa fé ele viu que Jesus é único. O mesmo Cristo que estava na cruz é tão gracioso e misericordioso quanto o Cristo assentado à direita do Pai no trono. Neste ladrão, vemos que não há exigência moral para ser aceito no céu. Nosso mundo, infelizmente e frequentemente, pensa-se que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. Pelos nossos padrões, esse ladrão não entraria pelos portões do céu. Em nossa sociedade, o inferno é reservado para apenas as pessoas como Hitler ou assassinos e pedófilos, por exemplo. No entanto, o céu está aberto a todos aqueles que se arrependem, acreditam e declaram Cristo como seu Senhor e Salvador, independentemente se são decentemente bons ou passam por bons. Mas essa não é a história completa. Jesus foi crucificado, embora fosse inocente, ele se fez pecado, mas não conheceu o pecado. Ele se tornou homem, mas não pecou para que pudéssemos ser sua justiça. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus tomou aquela cruz para que o perdão pudesse ser oferecido a nós, para que pudéssemos ter uma vida eterna nele. Jesus viveu a vida que deveríamos ter vivido, morreu a morte que deveríamos ter morrido, e ainda assim Deus Pai achou adequado olhar para Cristo e nos perdoar. Em sua grande misericórdia, Deus acolhe aqueles que creem em Ti. Se em algum momento você pensa que pecou além do que Cristo pode cobrir, ou se você acredita que precisa se recompor antes de vir a Jesus, lembre-se do ladrão. No processo de ser punido por seus pecados, ele reconheceu que Jesus, o Rei, é misericordioso. O ladrão não teve a oportunidade de se recompor, mas ele não permitiu que isso o impedisse de reconhecer que Jesus é o Rei do Universo. Esse ladrão na cruz se tornou um exemplo de graça divina. Jesus, sendo Deus, perdoou os pecados de várias pessoas durante seu tempo na terra. O ladrão se juntou ao paralítico de Cafarnaum, uma mulher que lavou os pés de Jesus na casa de Simão, ou como uma mulher adúltera que, ao ser trazida a Jesus, ouviu suas palavras de perdão: nem eu te condeno, vá e não peques mais. E até mesmo Zaqueu, o coletor de impostos, que após um encontro com Jesus se arrependeu e recebeu a salvação. E é sobre isso, a sua morte, o seu testamento entrou em vigor. Entre o versículo 15 e 16 de Hebreus 9, podemos ler:
Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram. Nesse testamento, a nova aliança, Jesus enviou seus apóstolos para fazer discípulos e batizar aqueles que queriam ser perdoados e entrar em comunhão com Deus. Não é necessário sofrer numa cruz, como fez o ladrão para ser salvo, mas é preciso demonstrar fé e obediência à palavra de Jesus para acessar o que ele nos oferece. A história do ladrão na cruz é um poderoso lembrete de graça e misericórdia de Jesus. Mesmo em seus últimos momentos, ele demonstrou que não há limite para o perdão e que todos, independentemente de seu passado, podem encontrar salvação em Cristo. O ladrão, ao reconhecer o poder de Jesus, nos mostra que a verdadeira fé não requer perfeição, mas um coração humilde e arrependido. Assim como o ladrão, somos chamados a confiar plenamente em Jesus, reconhecendo que ele tomou nosso lugar na cruz para que pudéssemos receber o perdão e a vida eterna. Não importa quão grandes sejam nossos pecados, a graça de Deus é muito maior. Se você se sente distante ou indigno, lembre-se que Jesus veio para salvar a todos, e sua misericórdia está disponível para todos que se voltam para Ele com fé. Que possamos sempre nos lembrar da profundidade do amor de Cristo e viver uma vida que reflita essa verdade transformadora. Se você por acaso lembra de alguém que está sofrendo, se machucando por causa do pecado, creio que esse devocional poderá aliviar ou até mesmo guiar para uma vida mais leve em Cristo. Te incentivo a compartilhar com ele ou com ela, ou se preferir, quando você curte o vídeo, o próprio YouTube já compartilha, ou seja, te convido a curtir se você desejar. E para não perder os próximos devocionais, caso não seja, não se esqueça de se inscrever no canal. E como sempre, e mais importante, comenta aqui embaixo. Caso queira que oremos por você, é um prazer poder declarar sobre sua vida. Na profundidade da nossa fraqueza, encontramos a força da graça divina. A redenção não é conquistada pela perfeição, mas pela humildade e fé em um Salvador que nos ama incondicionalmente. Se você gostaria de continuar aliviando seu coração, o YouTube separou outro vídeo também extraordinário para você. Vai aparecer aqui na tela. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto. Aquele abraço.